O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ID, página 77, livro 2, capítulo 1, Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos. Questão 101. Caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequências. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Não são todos essencialmente maus. Em alguns há mais de irreflexão, de inconsequência e de malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, porém, só pelo fato de não fazer o bem, denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Eles podem aliar a maldade e a malícia à inteligência, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem nos dar senão noções falsas e incompletas, porém o observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito em suas comunicações revela um mau pensamento. Pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito desta ordem. Vem a felicidade dos bons e isso para eles é um tormento incessante, porque experimentam todas as angústias que a inveja e o ciúme podem produzir. Conservam a lembrança e a percepção do sofrimento da vida corporal e essa impressão frequentemente é mais penosa que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males que suportaram e pelos que fizeram os outros suportarem, e como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Deus, para os punir, quer que eles creiam assim. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. Questão 102. 10ª classe. Espíritos impuros. São inclinados ao mal e fazem dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeito em poderem retardar o seu progresso e fazê-los sucumbir nas provas por que passam. Podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem. A trivialidade e a grosseira das expressões nos espíritos, como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, senão intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar falando de uma maneira sensata. Não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. Certos povos fizeram deles divindades malfazejas, outros os designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, o embuste, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertençam, e o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Questão 103. 9ª classe. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade.
comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando, induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob o nome de gnômios, doentes, diabretes, tragos. Estão sob a dependência dos espíritos superiores que frequentemente os empregam como fazemos com os nossos servidores. Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreende os defeitos e o ridículo humanos, exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos e mais por malícia do que por maldade. Questão 104, oitava classe. Espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas creem saber mais do que realmente sabem. Tendo algumas vezes progredido em diversos pontos de vista, sua linguagem tem um caráter sério que pode iludir sobre as suas capacidades e a sua iluminação interior. Em geral, porém, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas da vida terrena. É uma mistura de algumas verdades ao lado dos erros mais absurdos, nos quais se percebe a presunção, o orgulho, a inveja e a obstinação das quais não puderam se despir. Questão 105. Sétima classe. Espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazer o bem, nem muito maus para fazer o mal, inclinando-se tanto para um como para o outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade, tanto pelo moral como pela inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, cujas alegrias grosseiras não têm mais. Questão 106, sexta classe. Espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam propriamente falando uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais, podendo pertencer a todas as classes da terceira ordem. Manifestam frequentemente sua presença por meio dos efeitos sensíveis e físicos, tais como pancadas, o movimento e o deslocamento anormal dos corpos sólidos, a agitação do ar, etc. Parecem mais que os outros agarrados a matérias e serem os agentes principais das perturbações dos elementos do globo, que atuam sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros ou nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e física, quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados os deixam, em geral, como atribuições dos espíritos subalternos, mais aptos às coisas materiais do que às coisas inteligentes. Quando julgam que as manifestações desse gênero são úteis, servem-se desses espíritos como auxiliares.